Olá, galera! Nós somos o canal Desafio da Leitura e nós vamos continuar aqui a nossa discussão sobre o livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse é o vídeo com spoilers, então se você não gosta de spoilers, por favor, veja esse vídeo só depois que você ler o livro. Nós temos um outro vídeo sem spoilers, só com a nossa nota, nossas opiniões bem superficiais assim, também está aqui no canal, se vocês quiserem ver um vídeo sem spoilers. Se você gosta de spoilers, fica à vontade, pode ver o vídeo Eu inteiro. gosto. Pois é. Então, tem gente que adora spoilers, então pode assistir esse vídeo com toda a tranquilidade do mundo, mas se você não gosta, veja só depois. Estamos aqui com a Milena, a Cindy, a Aline e a Michela para continuar a nossa discussão sobre o livro. Esse livrinho que a Aline está mostrando, Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Gente, só um parênteses. Pode falar. Pocketbook sempre engana. Eles falam que tem 200 páginas, é mentira. Deve ter o conteúdo de 400 páginas aqui, porque não é possível. Essas letrinhas miúdas, olha, só engana. Você pensa que vai acabar e você fala, nossa, eu ainda tô na página tal, tem muito conteúdo. Eu não gosto de pocketbook por conta disso. Isso tem a ver com... não, mas eu só queria deixar esse parênteses que me enganou. Eu falei, vou ler rápido. Quer dizer, eu tinha falado, eu não vou ler rápido por conta disso. Porque é pocket. E dá uma sensação de que 200 páginas eu vou ler assim, é mentira. Pode ir. A minha edição é outra, é da capa azul, maiorzinha. Não é A minha pocket. também. A minha também, mas eu li no Kindle. Por isso que eu não vi o glossário. É, eu também. Eu tenho ele físico e eu tenho ele no Kindle. Aí eu li no Kindle e não tinha visto o glossário. Vamos lá, então. Milena, você pode contar pra gente um pouquinho da história? Não, tchau. Não, tô brincando. Aí sobe as letrinhas, né? Acabou o filme. Então, é a história de Tuahir, né, que já é o velho, e Muidinga, é difícil de pronunciar, né, Muidinga, que é um menino, né, eles estão andando numa estrada, eles são refugiados, né, até que eles encontram um ônibus queimado. Aí eles veem lá que tem alguns corpos, assim, né? Aí o menino fala, né? Muidinga fala, vamos enterrar, né? Aí eles resolvem enterrar alguns corpos, tal, que estão lá. E veem que tem um corpo que tem uma maleta, né? E uma mala. E dentro dessa mala tem mantimentos, né? Que eles aproveitam, né? E tem também umas cartas, que eles acham que é dessa pessoa aí, né? Que estava com a maleta. E aí começam a ler essas cartas, né? Quem lê, na verdade, é o menino, é Muidinga, que é quem sabe ler, que o velho acho que não lê, né? Pelo que eu entendi. E daí conta a história da infância e mesmo da guerra desse Kinzu, que é o cara das cartas aí, né? São cartas, na verdade são cadernos, né? Caderno. Tipo um diário, vai. É, tipo um diário. E daí ele fala Pode. Eu achei esse começo bem impressionante. Quando eles encontram esses corpos carbonizados dentro do ônibus, né? É meio. E aí eles começam a tirar, fazer uma limpa. O menino, eu não consegui ter ideia da idade dele, mas tipo, o moleque chegar a limpar os corpos carbonizados é meio forte, né? Eu fiquei meio chocado, assim. E é legal lembrar que esse corpo que eles encontraram com a mala, ele não era igual aos outros, ele não estava carbonizado, ele só tinha sido levado um tiro, já tinha sido morto com um tiro, não igual aos outros. Tudo bem, eles fizeram os mesmos procedimentos, tiraram tudo, mas ele era diferente. E nesse começo também fala sobre como que os dois se juntaram, né? O Tuahir e o Muidinga. Porque qual que é a relação deles, né? Era uma relação de parentesco? Aí falam que não, eles meio que meio que Tuahir encontrou a criança, né? Criança não, é que ele chama ele de criança, né? Muidinga. Porque a gente não sabe, né, tipo, o que eles são, e isso vai se desenrolando ao longo da história. Da história. O que você ia falar, Cindy? Você levantou o dedinho assim, ó.
que na verdade eu não sei se pode chamar de refugiados, né? Porque refugiados é quando eles vão para outro lugar. Eles continuam em Moçambique, né? É tipo sobreviventes, né? É. Sobreviventes dali da Mas guerra. eu achei que falava isso no livro, não fala refugiado? Não usa esse termo? Porque tem uma parte que eles falam que eles também vão para campos de refugiados. Eu achava que falava esse termo. Eles vão para outro lugar, né? Ah, então, não se fala exatamente onde é o outro lugar. Para mim era tudo meio que perto, não sei. Eu não lembro desse detalhe. Também Não, é porque eu fui depois ver uns vídeos e aí fala que assim, que eles estavam lá, que o que o Miyakoto quis deixar claro é que eles estavam lá ainda nos cantos da guerra ainda, sabe? Próximo à guerra, né? Toda vez que vocês quiserem falar, vocês falem, tá? Porque como eu não entendi aparentemente muita coisa do livro, aí vocês vão me explicando, me ensinando o livro, tá? Eu só tô contando aqui a história, a partir, né? É legal Enfim. que eles chamam o ônibus de machimbombo. É muito engraçado. Baixinbom. Machimbombo. E daí, nesses cadernos, Kinzu, né, escreve que o pai dele tinha uns sonhos, né? Ele sempre sonhava e na manhã seguinte ele reunia a família e contava desses sonhos. Até que um dia, também tá vivendo um período de guerra, né? Nesses cadernos aí, né? Nessa história. E até que um dia que ele fala assim, eu sonhei que uma das pessoas que moram nessa casa vai morrer, e essa pessoa é o Junito, que eu leio Juanito, mas não é Juanito, tá, gente? É como minha mente lê, é Junito, porque ele nasceu em junho, tá? Aí falou, é Junito que vai morrer. Aí o que decidem fazer com a pobre criança? Decidem pegar a criança, colocar nela uma roupa de galinha, ensinar a criança a cacarejar, e meter ela no galinheiro e tipo, deixar ela lá, né? Enfim, para viver como galinha, porque aí desse jeito ninguém vai buscar ela e ninguém vai matar essa criança, porque era essa premonição que o. Deixa eu só fazer um parênteses. É nessa hora que eu falo que parece muito 100 anos de solidão, porque é exatamente isso. É uns personagens que, tipo, decidem ir embora, tem umas tomadas de decisão que na nossa cabeça não faz sentido. Eu queria saber qual que é o simbolismo do cara virar uma galinha. Mas tudo bem. Alguém Mas entendeu foi muito essa engraçada essa parte. Eu dei muita risada. Muito engraçado. Não, foi legal, mas não faz sentido, gente. Só não faz sentido. Já pensou? Eu vou tentar proteger meu filho. Beleza, vira uma galinha aí. Vou colocar você lá, você vai comer com uma galinha, você vai cacarejar com uma galinha. E ninguém vai te encontrar e você não vai morrer. Não, e o Kinzo fala... É por isso, exatamente por isso que eles colocaram ele de galinha. Era para proteger a criança. Nem come o coitado direito, vai morrer de fome. Mas nessa hora ele quis falar assim, que durante a guerra, para você sobreviver, você tem que se desfazer da sua cultura, você tem que se desfazer do que você já sabia, você não pode mais falar sua língua, você tem que se desfazer de tudo isso para você fingir que você é outra coisa, para conseguir sobreviver no meio daquela miséria toda. Não, e tem uma hora que ele fala que você fica louco por conta disso, né? Que é uma das formas de fuga, mas eu não tinha imaginado que era por conta disso. Eu falei assim, só que era uma coisa meio que descabida mesmo, igual 100 anos de solidão. Enfim. Desculpa, Mi, é porque... Não, vai falando aí, porque, eu não tinha entendido nada disso, porque eu acho que eu sou muito literal, né? Então, assim, eu não entendi nada dessa, né, dessa sutileza que ele quis trazer. Ele fala um negócio engraçado que o Kinzo fala nessa hora. Aí no começo ele era meio desafinado. Aí com o tempo ele foi afinando como uma galinha. Aprendeu a cocoricar, aprendeu a cantar que nem uma galinha. Coitada da criança, enfim. Até que a criança não fala mais, né? Ela só cacareja, né? Ela desaprende ou para de falar. E daí, um belo dia, Junito foge, ele desaparece. Daí o pai fica preocupado, o pai começa a beber mais, né? Para de trabalhar, bebe mais, e daí até que ele morre de tanto beber. Fazem lá um enterro ou cerimônia, não sei como é que é. E daí depois disso, o feiticeiro fala assim, olha,
você tem que falar para a mãe, né, para a família lá, você tem que trazer a canoa do pai para dentro da casa e sempre servir uma janta, servir a janta lá e é isso. E todo dia de manhã o prato estava vazio, então alguém comia. A mãe jurava que era o pai que vinha e que comia, tal, né? Mas tem um belo dia à noite que o Kinzu vê um vulto e ele fala, não é meu pai, né? Ele vê que é um vulto diferente, que ele tem uns panos vermelhos amarrados no braço e tal. E daí, que depois a gente vai descobrir que quem usa pano vermelho no braço amarrado é Naparama, que é o guerreiro que luta contra a guerra, né? E daí ele fala pra mãe, a mãe não acredita, enfim. A mãe sempre insistia que era o pai e tal. E a mãe, ela, com toda essa perda que ela sofre, ela começa meio que também desprezar Kinzu, né? Ela fala assim, dentre todos os filhos bons que eu tinha, eu tive que ficar justo com o pior, que era você. Todos os filhos, 2. Não sei se tinha mais, Eu mas... acho que tinha enfim. mais. Não, ela falou que só teve 2, não era? Era ele e o menino. Não tinha mais filhos. O É Junito que os acho outros que não tinha mais. entram na história. Não são comentados, né? tem porão. Fala de novo, Si. O Junito chegou por último, ele era tipo um temporão. Uhum. Porque no começo do livro, ele até fala que o pai chamava todos os filhos, reunia todos os filhos para contar a história e tal. E no dia que ele decidiu que o Junito ia virar lá a galinha, eles até tentaram esconder o menino lá, o menino até tentou voltar para a esteira dele, mas não deu muito certo. Foi no virar galinha mesmo. Então, tem mais, só que assim, acho que aí também vem mais uma sutileza, né? A gente não sabe se os outros morreram, se os outros foram Pra guerra, né? a guerra, e só sobrou ele, que ele era um dos mais novos também, logo depois dele vinha, assim, parecia que ele era o mais novo e só depois vinha o Junito, né? Então também não conta, assim, só fala que a mulher ficou louca pelo negócio da guerra. E o pai dele, a Thaís, ele não morreu, assim, não acharam o corpo, né? Fala que ele foi para pescar, foi para água e morreu. Então, por isso que tinha essa meio que cerimônia, assim, de deixar a canoa dele lá, porque podia ser que se ele estivesse vivo ainda, ele voltasse, ou como ele morreu, ele enterrou o corpo, a alma dele voltasse para ser enterrada, alguma coisa do gênero. Fala mesmo que tipo, a tradição é que ele poderia voltar pelo mar, né? De algum. Aí tinha que deixar a canoa lá. Aí daí esse Kinzu, ele tinha uma amizade com um comerciante indiano lá. Essa parte tão fofa. É, Foi a parte que eu mais gostei. E os indianos sofriam muito preconceito lá, né? Enfim. E daí esse indiano era um comerciante, ele tinha lá a lojinha dele e tal, e Kinzu vivia lá, tudo. E daí um dia ele viu um cara lá querendo roubar na mercadoria lá do indiano, Surendra, é o nome do indiano, né? Surendra. E daí ele contou tal pro indiano, aí o Surendra, né, confrontou o cara que estava querendo roubar tal, discutiram, aí o cara falou assim, um dia eu vou incendiar esse lugar. E passa um tempo tal, esse lugar acaba sendo incendiado, né? Aí Surendra pega, né, e vai embora de lá, porque, né, não fazia sentido, mas ele fica lá. Aí Kinzu perde essa amizade, mas aí ele também tinha uma outra amizade que era com um pastor, né? E esse pastor, ele ensinava as crianças na escola, tinha uma escola lá, só que a escola foi incendiada, porque acho que não queria que se desse aula, né? Só que o pastor continuava dando aula lá perto de uma árvore, né? E daí, quando ele vai encontrar o pastor tá morto, com as mãos arrancadas, acho que pendurado na árvore, como uma retaliação mesmo, porque ele insistiu em dar aula e acabou sendo morto. Aí Kinzu queria sair daquele lugar, né? Porque nada estava bom, né? Perdeu as amizades, a família também estava meio assim, né? A mãe não gostava muito dele e tal. Ele queria sair de lá. Aí ele foi falar com os sábios lá do lugar onde ele vivia. Não sei se chama Posso aldeia, falar? não sei. É. Podem. Pode falar, Aline, então.
Eu só ia falar assim, que do jeito que a Milena tá contando, eu falei que era uma parte fofa. Não veio nada fofo até agora, que é só desgraça, né? Mas eu queria falar por que é fofo. Porque quando ele conversa com o Kinzuki, que é o dono lá da loja, eles começam a ter as conversas são muito profundas. E ele fala que ele não, o que ele gostava ele se dava tão bem com o Kinzu, não era porque o fato que ele era monré, né? Não era ele era indiano ou ele era negro, eles eram do Índico, né? Eles conseguiam ver que eles eram do oceano, eles não tinham a raça não predominava. O que predominava era a conexão deles. Eu achei assim isso tão bonito, tão tocante, tão profundo. Por isso que é fofo, tá? A parte de que o pastor morreu com a retaliação, isso não é legal, gente, tá? E olha que eu gosto dessas cenas, mas assim, não é legal. Pode falar, Michelle. Eu ia falar disso também, que tem umas coisas muito bonitas nessa parte essa parte que eles falam que todos eles são do Índico, né? E ele também tem um trecho que ele fala assim, que eles estão conversando e que o Kinzo fala para ele, mas você gosta de que você não, ele fala, eu não gosto de negro, eu não gosto de branco, então você gosta de indiana, igual que é a sua raça. Ele, não, eu gosto de pessoas sem raça. Que ele quis dizer, tipo, todo mundo tem uma raça, mas aqueles que não veem isso como a coisa principal, que eu gosto de você por quem você é, independente disso, né? Também eu achei um trecho bem bonito. E antes disso, um pouco, tem umas coisas muito loucas, né? Que quando o pai dele morre, a água do mar seca, aí ele quebra um coco e a água do mar volta, tipo. Eu não sei, não entendi nada disso. Não, e eu pensei que nessa parte era mais para você ver como é que eu li errado, né? Mas eu pensei eu pensei que estava falando dos sonhos dele, porque ele sonhava muito e tinha coisas aí ele sumia, né, no período que ele sonhava. E aí ele confundia muito o que era realidade e o que era sonho, porque muitas coisas ele vivenciava. Depois, quando você vai passando o livro, você vai vendo que o sonho é uma estrada, né? O sonho faz a vida percorrer uma estrada que às vezes você não está imaginando que é o que você vai encontrar lá na frente. Então, na hora que falou isso do mar, essas coisas assim, eu falei assim, nossa, ele está sonhando, mas ó, eu li errado, né? Acabei de ver que eu li errado. Mas a história, o Miyakoto faz isso do sonho por dois motivos. Um, porque quando a pessoa tá próxima da inanição, né? Tipo, perdeu tanto, não tá comendo, não tem nada assim, ela fica muito fraca. Então ela tem essas ausências de lucidez, né? E quando a pessoa quer fugir da realidade, ela tenta se prender no sonho dela. Então, o sonho, ela não consegue distinguir o que é sonho, o que é realidade, o que é falta de consciência com o que é tristeza. Então, tem um pouco disso também ao longo do livro. Essa parte da árvore que a Michela comentou, do pai do Kinzu, ele ele morre, né? E a água seca ali do rio, do lago, rio, alguma coisa assim que tem ali perto deles, e nasce uma árvore com frutos muito bonitos. E, se eu não me engano, a árvore fala para a pessoa pegar um fruto só, né? E as pessoas vão em cima da árvore e começam a pegar um monte de fruto, assim, na loucura. Mas também no contexto da guerra, né? Eles estão sem ter o que comer. Então, quando aparece alguma coisa para comer, a pessoa não tem um Não pensa no raciocínio. próximo. Ela não tem um raciocínio É assim, estoque. tipo, ela é uma árvore, vai dar mais frutos, né? Se a gente arrancar e depenar a árvore toda, não vai funcionar. Eles não têm muito isso, né? Tanto que nessa simbologia, todo mundo arranca os frutos, a árvore morre, alaga tudo de novo, a árvore desaparece, eles perdem, né, a fonte de alimento deles também, né? Então é uma forma de trazer ali o contexto da guerra, sem trazer a guerra, né? Mostrando como que as pessoas passam fome ali, elas não têm o que comer e alguma coisa que chega de comida, alguma coisa que eles plantam e eles não conseguem controlar, acaba morrendo também, né? Então, eles acabam perdendo por não conseguir controlar a situação. Olha que coisa, né? Eu já tinha interpretado essa parte de pegar as coisas da árvore assim,
Por isso que eu falo que eu li errado. Ou talvez é porque... Ou não li errado, são interpretações mesmo, né? Eu já meio que fiz uma analogia com agora, porque, toda vez que acontece alguma coisa, tem algum desespero, a primeira coisa que a gente quer fazer a gente sabe que a primeira coisa que vai faltar vai ser comida. Aí as pessoas ficam tão assim, eu tenho que fazer estoque, já pega mais do que precisa, porque já está prevendo que vai ficar um tempo fora, né? Tem que se guardar, enfim. Tipo, igual na época do Covid mesmo, né? Que o pessoal não sabia o que ia acontecer. Muitas coisas da prateleira dos mercados já tinha esvaziado. Tinha gente que não tinha nem... Não conseguia comprar mais nada, né? Pelo menos há 15 anos em guerra, né? Assim, se você for pensar que quando o Junito nasceu, foi o dia que eles terminou a guerra lá de uns 10 anos, que foi a guerra da independência deles. Então, por isso que o Junito tem esse nome de junho, 20 alguma coisa de junho, que é o dia da independência de Moçambique. E aí o Junito já tinha crescido, tinha pelo menos uns 5 anos para ter colocado ele lá no galinheiro. Então eles já estavam uns 15 anos sem guerra, eles já não tinham mais nada, já estava 15 anos vivendo no nada e mal sabiam que ele tinha mais pelo menos uns 15 pela frente no nada. Depois dessa guerra da independência, que eles ficaram anos ali guerreando, eles conseguiram a independência deles, isso pelo que eu pesquisei, tá, gente? E logo em seguida eles tiveram a guerra civil, né? Que é a própria guerra política dentro deles, né? Então, não sabia como é que... Eles não estavam estruturados, né? Eles conseguiram a independência, mas não tinha nenhum tipo de estrutura política. Oi? Não sabia o que fazer com ela. Praticamente isso, né? Você conseguiu a independência, você não sabe o que fazer com ela. Então, eles não tinham uma estrutura política muito bem formada. E, como em todo país, em todo lugar, tem grupos radicais, né? Então, tem grupo radical de um lado, tem grupo radical de outro. E eles começaram a brigar entre si e entraram numa nova guerra, uma guerra civil. Logo depois da independência, então, eles entraram em guerra de novo. Foi bem assim. Não bastasse uma guerra, vem outra. Exatamente. Deixa eu fazer um adendo, eu juro que é o último. Mas eu tava pesquisando por outros motivos a África, né? A gente começou umas discussões aqui em casa, eu fui pesquisar umas coisas da África, né? E você sabia que ainda tem 12, nesse momento, tem 12 ou 14 países africanos em guerra civil há pelo menos 10 anos? Nossa, não sabia. Ai, Nossa, gente. Vergonha, né? Tem 200 anos que eles não param uma guerra, que não tem nenhum país em guerra. Tem no mínimo 200 anos que tem guerra assim o tempo todo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme As Nadadoras, do Netflix. Falam que é muito bom, né? E vai enfiando elas assim, elas estão numa guerra, elas estão fugindo e tudo mais. E aí comecei, né, a gente começou essa discussão, e tem muitos países africanos em guerra, assim, eles entram numa guerra, saem da outra, e é uma constante, assim. E a gente continua fazendo turismo nos países em guerra, assim, é um negócio tão surreal. E a gente só pensa na Europa, né? Tipo, agora, lá, você tá em guerra e tal, isso pra gente parou o mundo. Mas a África tá lá e a gente tá, tipo, ok, tem mais um país em guerra. Isso eu vi também, essa parte, e eu fiquei assustada também, porque são notícias que não chegam para a gente não tem noção, na verdade, você não tem essa repercussão que tem, como você citou, a guerra na Ucrânia e na Rússia, por exemplo, o mundo inteiro sabe. Agora, as guerras que tem nos países africanos, quais estão em guerra? Que guerra? Por que eles estão guerreando? O que está acontecendo? Não chega na gente isso. É muito triste, é um continente muito grande, com muitos países ali dentro, né? E a gente não tem a menor noção, porque não chega na gente esse tipo de E informação. a gente tem pouco conhecimento mesmo. Sim, a gente tem pouco conhecimento, não chega pra gente notícia nenhuma. Por isso que eu gostei bastante desse livro também. Foi um livro que me fez pesquisar coisas que eu não tinha noção, que nem a Cindy falou. Quantos países, que guerra que acontece ali nos países africanos?
né? Eu pesquisei também, cheguei nessa mesma pesquisa da Cindy. Muitos países ali estão em guerras e a gente não tem noção disso. A gente não sabe como que está a população, quem são, que língua fala. Não sei. É tipo assim, entendeu? A gente só pensa na África do Sul, né? Mas a África do Sul é a mais desenvolvidinha dali, né? Tipo, então, os outros a gente não tem noção, e assim. Gente, eu acho que se eu sei o nome de 3 países da África, olha, é muito. É sério, é muito triste falar isso. É triste, mas é a nossa realidade. Então, por isso que é legal a gente trazer esses livros que a gente, pelo menos, vai diminuindo. Ó, já tem 5 a menos falando sem saber que de Moçambique, pelo menos. Verdade. Pronto, já fiz uma adendo, vou ficar quieta agora. Não, pode ir falando aí, é importante. Ai, gente, eu gosto dos diálogos, né? Eu achei mó legal que o pai do menino fala assim, né? Quem não tem nada não chama inveja de ninguém. Melhor sentinela é não ter portas. Eu falo, mano. Ah, eu anotei essa aí olha, também. você também anotou? Eu falei assim, caraca. Falei assim, gente, pior que é verdade, né? Ninguém vai querer pensar em roubar de quem não tem. Quer dizer, às vezes acontece, né? Mas, assim, realmente o perfil vai se estreitando. Você vai tirar algo de quem não tem? Você não vai fazer isso. Você geralmente vai. O que você vai pegar de Você não alguém que chama já não tem atenção, nada? né, de alguém Não que chama atenção. você não chama atenção ali no contexto deles, que está todo mundo em guerra sem ter nada, você não ter porta, não ter as coisas ali, tipo, E o mais mostrando triste nada. é que ele acha isso positivo. Isso é algo para eles que é positivo. Ah, a melhor coisa é não ter mesmo. A gente fica mais seguro. Nossa, gente, Muito triste. é muito absurdo. E é É mais muito seguro triste. porque a pessoa passando fome, necessidade assim, ou até ali onde eles estão na estrada, onde eles estão ali naquela região, tem muitos ladrões, que é exatamente nesse contexto. Eles vão lá, roubam as coisas, roubam pertences, roubam o que tiver ali. Então, e eles fazem o que for, eles vão matar a família. Então, o que o pai está pensando, né? É bom não ter nada porque minha família está segura. É uma segurança. Não vai vir ninguém aqui matar a minha família, porque roubar não vai tirar. Roubar já é ruim. Imagina tirar a vida de outra pessoa roubando, né? Então, é um agravante. Pode ir, Mi. Pode ir? Aí o Kinzu queria sair daquele lugar, né? Aí ele vai consultar os sábios, e nem os sábios sabem dizer para onde que ele deve ir, porque ele queria ir para um lugar sem guerra. Até que um sábio chega para ele e fala assim: você tem que ir pelo mar, vai pelo mar que você consegue. Aí daí ele sonha com o pai dele, falando assim que ele não deveria sair de lá, que ele deveria continuar a ficar lá, né, onde ele estava. Só que Kinzu não quer ficar lá, então ele desobedece o pai e sai. Porque o pai no sonho fala assim: se você sair, você não vai ser mais meu filho. E mesmo assim ele resolve sair de lá. Ele vai se despedir da mãe, a mãe tá apática, nem liga muito para ele e tal. Até que ele vai pelo mar. E nisso volta para a história atual, né, que é a história do Muidiga e do Ahir. E eles dormem, né? E daí, quando eles acordam, tem um cabrito lá. Simplesmente apareceu um cabrito lá, que aí o Muidiga pega o cabrito e quer ficar com ele e tal. Só que o Tuahir queria assar o cabrito, né? Queria comer o cabrito. Só que daí o Muidiga não deixa, amarra ele numa árvore e tal. Só que depois esse cabrito é roubado. E daí eles ficam com medo, porque fala, pô, tem ladrão aqui perto, a gente não tá seguro, eles vão dormir com medo, não dormem direito. Então. Aí acaba a comida, né? Não tem também nenhum cabrito, nem não dá nem pra cogitar a hipótese de assar o cabrito. E daí eles vão ter que sair lá da estrada, do ônibus onde eles estão, e ir pra mata para procurar o que comer. Eles vão andando, chegam até uma parte que tem uma roça lá e encontram mandiocas já roídas por ratos. Era a única coisa que eles encontram lá.
E daí o Mundiga ia comer, né? Falar, vou comer mesmo assim. Aí o Tuahir fala, não pode comer porque a mandioca é venenosa, né? Essa mandioca é venenosa. Aí o Tuahir conta, né, como que ele conheceu o Mundiga, né? Porque, na verdade, o Mundiga já tinha perguntado, como que era a minha vida antes, né? Aí o Tuahir tinha respondido, sua vida não existia antes, sua vida começou a existir quando você começou a ficar comigo, quando eu te resgatei, você ficou comigo. Aí ele sempre respondia isso, ele não dava mais detalhes, né, de como que era a vida de Mundiga antes. Até que nesse episódio aí da mandioca e tal, ele fala assim, não, tá, eu vou te contar então como que eu te conheci. Tuahir trabalhava então para mim era campo de refugiado, agora não existe mais isso, foi o que eu anotei, tá? Era um campo de refugiado, e daí ele era responsável por enterrar as crianças mortas, tudo, né? Ele mais outras pessoas. E daí ele estava lá enterrando os corpinhos, e daí ele viu que uma se mexia. Aí daí ele ficou preocupado com essa criança, né? Só que as outras pessoas que também enterravam falavam assim, nem adianta se preocupar, ele já vai morrer, enterra assim mesmo, não precisa, né, ficar se preocupando, ele vai morrer, já enterra. Mas ele não, ele ficou com a criança e tal, né? E essa criança contou que ele tinha comido mandioca venenosa, e por isso que ele estava lá daquele jeito. Aí Tuahir ficou com essa criança, e no dia seguinte, essa criança já acordou melhor. Então, essa criança, o Tuahir deu o nome de Muindinga, que era o nome do primeiro filho dele. Aí foi assim que eles se conheceram. Essa doença deixou umas sequelas no menino, né? Ele tinha um problema para andar, ele tinha. Ele perdeu toda a memória, ele tinha. Sei lá, ao longo do livro vai contando, e só que você não sabe o que aconteceu que deixou ele assim. E aí depois dessa história da mandioca é que fica meio claro. E quando eles, nessa história aí do cabrito, que ele tinha o cabrito, que ele tinha amarrado uma árvore e tal, o Mundiga começou a reparar que a paisagem mudava, né? Porque antes não existia aquela árvore, e de repente tinha aquela árvore que foi onde até ele amarrou o cabrito lá, que depois esse cabrito foi roubado. Ele percebia que mudava, aí daí só que ele não comentou nada com o Tuahir, porque ele achava que o Tuahir ia caçoar dele, né? Ele falou, bom, deixa eu ficar de olho aqui, mas eu tenho a impressão que tá mudando aqui a paisagem, né? Enfim, aí daí aí volta a ler as cartas lá do Kinzu, né? O Kinzu, ele chega numa praia, né? E daí nessa praia tem alguns moradores, e eles estão falando que lá no mar tem um barco que está naufragado, e que ele tem muitos mantimentos lá. E daí os moradores tentam ir lá, né, para saquear, né, esses mantimentos, tudo, mas os barcos sempre afundam. Aí falaram que a culpa era do secretário do governo. Não sei de onde que tiraram, quem falou que era a culpa dele. E daí a população resolve bater no secretário do governo, batem nele com pau. A Aline achou super engraçado. Batem nele com pau nas costas, assim, na coluna, né? E o cara fica paralítico. Enfim, aí daí Kinzu passa a noite lá, acaba passando a noite lá, bebe demais, tal, aí os moradores pegam, colocam ele na canoa dele de novo e jogam no mar. Até que ele acaba chegando, né, perto desse barco naufragado. E daí ele tá, não sei se ele tá meio dormindo, acordado, aí ele fala que de repente desce um anão do céu até o barco dele, até a canoa dele. Falei, eu não entendi essa parte. Eu não entendi. Se os universitários puderem me ajudar, o que isso significa? Oi, eu achei engraçado. Eu já imaginei a sua voz. Aí vem um anão. Mas, gente! Você já estava rindo antes de eu contar essa parte. É isso que você está falando. Vocês conseguem me ajudar nessa parte? Também não entendi. Ou é só isso mesmo? Não tenho nada a acrescentar. Acho que nessa parte só
Só fantasia. Ah, ok. Achei que eu tinha perdido alguma coisa aqui também. Eu não sei se esse anão realmente é uma coisa que foi invenção da cabeça dele, ou se tem alguma a ver com a cultura, né? Porque pode ser. Não, é porque tem coisas que, sei lá, não sei, a gente não sabe se é alguma divindade, alguma coisa assim, da cultura deles. Foi isso que eu imaginei quando tava lendo, né? Dá meio que entender que é uma visão, sim, não uma visão, mas uma divindade, alguma coisa sobrenatural que ele enxerga nesse anão, porque depois a gente descobre que esse anão não existia, né? Ou que ninguém mais via esse anão, só ele. Mas eu já tava lendo e eu falei, nossa, já tô imaginando a menina. Mas é claro, um anão! Agora, por que Bom. um anão? Aí A gente pode pesquisar depois. Eu vou pesquisar depois. Tá, qualquer coisa você comenta aqui nos comentários do vídeo e a gente fixa ele. Enfim. Aí Kinzu e o anão resolvem ir pro barco naufragado e tal. E aí, daí o anão vai pro convés. E daí o Kinzu tá lá, ele encontra uma mulher que tá lá tremendo e tal. E essa mulher é a Farida. É assim que fala, né? Farida? Farida. Eu ia Fárida, mas tudo bem. Só os acentos. Eu li Farida mesmo. Não tinha acento, pra mim era Farida, mas enfim, né? Não sei. Aí daí ela queria contar a história dela pro Kinzu. Enfim, aí nisso eles acabam de ler a carta. Aí volta pra história presente. Porque vai nesse ler um pedaço, volta pra história presente. Até que o Mandiga fala pro Tuahir, fala assim, ó, a paisagem fica mudando aqui, né? Aí o Tuahir fala, não, nada a ver, isso é impressão sua, coisa da sua cabeça, você tá viajando e tal. Eles ainda estão lá na mata, né? Procurando comida, até que eles caem num buraco. Essa parte é engraçada também. Eles caem num buraco. Aí eles ficam lá e dormem lá. Até que aparece um cara, um velho, chamado Siqueleto. E daí ele aparece lá e resgata os dois, né? Joga uma rede, pega os dois, mas mantém eles presos dentro da rede. Tira do buraco, mas eles ainda ficam presos dentro da rede. Esse esqueleto já era um velho, aí ele resolveu arrancar todos os dentes para ele não passar fome. Aí ele tinha os dentes numa lata, assim, né? Eu fico imaginando o barulho. Tec, 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 tec. E daí, igual eu tenho os meus dentinhos até hoje. Não, mas é os de leite. Os de leite, gente. Ah, os de leite? Achei. Aline Siqueleto. Deixa eu ver se eu acho. Tá. Aqui, bom. cadê? Aí daí, aqui, ó. além. Eu não vejo. Nossa. Meus dentes. Ó, meu dentinho de leite. Olha que bonitinho. Dá pra ver? Você ainda tem dente de leite, Aline? Ah, é. Esse aqui é de siso, ó. Esse foi o último que eu tirei. Uma pausa. Olha que grandão. Olha o tamanho disso, gente. Doeu pra caramba, hein? Rapaz! Se pra gente tomando anestesia já dói pra caramba, imagina pro Siqueleto. Aí ele também, ele abria um olho de cada vez para fazer menos esforço. Então, gente, é tão mais difícil abrir um olho de cada vez. Enfim. Eu tava lendo esforço, né? Eu tava igual o Siqueleto, porque eu tava lendo assim, ó. Eu tava assim, ó, com sono. É verdade. Ai. Até que, bom, eles estão lá presos, né, na rede, aí um Mundiga, ele sabe escrever também, aí ele escreve o nome de Siqueleto no chão, assim, tá? Ele tá falando nada, né, que nem escreveu o nome na areia, ele escreveu lá no chão o nome do Siqueleto. Aí o Esqueleto olhou lá impressionado, libertou eles e levou eles até uma árvore e falou assim, escreve meu nome na árvore, né? Aí Mundiga vai, escreve o nome dele na árvore, aí ele fica todo feliz, fala que agora ele foi eternizado, né? E daí ele pega, ele enfia o dedo no ouvido, bem forte, até que se ouve um som assim abafado, né? Um estouro, né? Aí começa a jorrar sangue,
aí ele vai diminuindo até virar uma semente. Por favor, estou esperando. O que Eu quer dizer imaginei essa isso? hora que ele colocou o dedo no ouvido, eu imaginei, sabe, que ele recebeu como se fosse um tiro. Eu pensei nessa simbologia, mas não sei se é isso mesmo. Ele se suicidou. Ele falou, agora eu tô eternizado, meu nome tá na árvore. E ele já tinha passado por tudo, né? Acho que ele chegou no ápice da loucura de ter tirado os dentes, que era uma coisa muito comum, que na verdade não é que ele tira os dentes, é que a pessoa tá tão fraca que ela começa até a perder os dentes, porque ela já não tem mais nutriente no corpo. E eu entendo que ele se suicidou, que ele deu um tiro, que ele fala até do estampido abafado, e ele se desfez em sangue, e aquele corpo voltou a ser uma semente, porque ele ia ser engolido pela terra. E tudo isso foi por causa do diálogo, né? Porque eu acho que uma hora lá o Tuahir começou a falar que não sei em qual lugar as pessoas viravam árvores. Não era alguma coisa assim? Aí eu falei assim, gente do céu, tá muito louco esse livro. O que eu tô lendo, meu Deus do céu? É muita viagem. Aí daí volta para os cadernos lá de Kinzu. Aí a Farida vai lá contar a história triste dela, né? Ela fala assim que ela tinha uma irmã gêmea, né, na verdade, e daí isso era uma maldição, né, lá onde ela morava, tudo. Aí uma das gêmeas teve que morrer, né? Então falaram que deixaram a menina em inanição lá. Oi. É que isso é muito triste, mas é muito comum em várias culturas, nas culturas indígenas também. Eu não sei, eu acho que eu tinha uma professora que ela fazia um trabalho em umas comunidades indígenas, e aí ela falava que em uma delas, eu não lembro qual, que quando era gêmeos, tinha que matar, você tinha que meio que enterrar os dois, porque você não sabia qual que ia ser o bom ou qual que ia ser o mal. Então você já matava os dois nesse caso. Então isso é meio que comum até nos dias de hoje. E daí falou que uma tinha que morrer, né? Então deixou a outra menina sem comer e pôs dentro num pote de barro, colocou o pote de barro no leito do rio e foi isso que aconteceu, né? Aí a mãe da Farida e a Farida tiveram que se mudar e ficar num lugar, numa casa mais longe, ninguém ia visitar elas, quando tinha que falar com elas, falava de longe, gritando assim, né? Não chegava perto, e só a tia Euzinha ia lá, né? Não sei se a tia Euzinha é só uma tia Euzinha ou se ela era irmã da mãe da Farida, não sei. Mas tinha essa tia Euzinha. Daí ela era a única que ia lá na casa e conversava e tudo mais. Aí um dia essa tia Euzinha falou para Farida que na verdade a irmã dela não tinha morrido, que ela tinha sido dada para um viajante aí que estava passando e que não podia ter filhos. Aí conta também que, né, esse lugar onde a Farida morava, tal, estava passando por uma seca grande, né, não estava chovendo, e daí uma das coisas que eles tinham que fazer, né, que era não sei se era uma superstição, enfim, era uma cerimônia que eles tinham que fazer, era para pôr a mãe de gêmeos meio que num buraco, né? Aí ficavam jogando a água dentro desse buraco. Fiquei pensando, mas você tá com seca? De onde que eles arranjam essa água? Então usa essa água ao invés de... Bom, enfim. Aí tinha que ficar jogando a água dentro lá do buraco onde estava a mulher. Aí a Farida ficou lá do lado da mãe dela, e a mãe lá dentro do buraco, até que, né, anoitece, Farida dorme lá do lado do buraco, lá onde a mãe tá. Quando ela acorda, a mãe dela já não tá mais lá, levaram a mãe dela embora, ela não sabe mais da mãe. E daí ela resolve sair pelo mundo, andar por aí, e ela anda, até que ela desmaia. E daí ela encontra, quem socorre ela, né, desse desmaio, é um casal de portugueses, que é o Romão e a Virgínia. Então, eles começam a cuidar dela, tal, ela era novinha, né, ela era criança. Então, eles deram um teto, cuidavam dela mesmo. Até que ela começou a crescer, virou moça, e daí o Romão começou a assediar ela, né? E queria, né, assediar a moça, tal. É. E daí, até que numa noite, né, no meio da noite, a Virgínia pega e fala assim, olha, sai, esse padre vai ajudar você, você precisa ir com ele, vai embora.
Aí ela vai embora e vai para a missão, que eu acho que eu imagino que seja um lugar, sei lá, católico, onde tenha padres e as pessoas que eles cuidam, enfim. Aí ela vai para lá, só que ela sentia que aquele não era o lugar dela. Ela não se adaptou bem naquele lugar. Depois de uns anos, sei lá, passou um tempo, não sei se é anos, aí ela sai de lá e volta para casa lá dos portugueses, que ela quer falar com a Virgínia. Aí ela pega, bate lá, quem atende é o Romão, e ele fala, a Virgínia não tá. Aí ela fala, então eu vou esperar. O português fala, você não quer esperar lá? O Romão fala, você não quer esperar lá onde era o seu quarto? Tal. Aí ela vai lá e fica esperando até que anoitece, Virgínia ainda não volta, ela dorme lá, e daí vem o Romão e estupra ela. Aí, nisso, ela sai de lá, né? Aí, só que ela tá grávida. Ela vai lá pra tia Euzinha, fala isso, né, tal. Aí a tia Euzinha fala assim, se você, né, quando você tiver esse filho, não fala que é mulato, fala que ele é albino. Eu não sei se também tinha aquele preconceito, né, de um filho, assim, né, de pai negro e branco, pais negro e branco, né. Aí, eu não sei, ela fala assim, fala que ele é albino, tá? Não vai falar que ele é mulato. Aí ela, na verdade, ela resolve, quando ela tem o filho, ela resolve dar o filho dela, ela deixa lá na missão o filho dela, e o filho dela se chama Gaspar. Ele fica lá, né, e daí, depois de um tempo, ela resolve voltar para a missão para falar, ver o filho dela, encontrar o filho dela e tal. Mas aí, eu não sei se era freira, mas enfim, a mulher fala assim, tá, ele tá aí, mas amanhã você conversa com ele, a gente marca um encontro e tudo mais. Aí no dia seguinte ela volta, só que o Gaspar tinha fugido. E essa freira fala assim, ele é uma criança que nunca sorri, uma criança triste e tal. Aí ele foge, aí Farida chora lágrimas de leite. Isso quer dizer alguma coisa também? Eu não entendi. Não? Tá bom. Só, ok. Aí daí a Farida fala pra Kinzu que na verdade ela é um fantasma. Um o quê, Aline? Um chipoco, era isso? Não lembro, mas... Deixa eu olhar aqui. É o chipoco. É um chipoco, um fantasma, e que ela chama para ela quem é de luz, e foi ela que chamou o Kinzu para chegar até ela, e quando isso acontece, ela planta uma semente no teto do mundo. O que isso quer dizer, gente? Nem lembrava disso. Tá. Então não é relevante. Essa parte, acho que é só aquela coisa de uma mulher que perdeu um filho, ela é uma pessoa que já não tem mais alma, não tem mais nada, é só uma pessoa que perdeu o seu corpo na Terra. Então ela vira uma alma, um errante, né? E esse negócio de ela chorou lágrimas de leite é porque ela não amamentou a criança, não fez nada, então ficou lá, né? Só chorou aquilo que ela não teve oportunidade. E falam que uma mãe chama pessoas de luz, porque né, em várias culturas, mães são abençoadas, né? Por conseguir reproduzir e tudo mais. Então elas meio que são, não digo divindades, né? Mas são seres superiores, assim. Entendi. Enfim, aí daí perdi o raciocínio. Aí ela fala para Kinzu encontrar o filho dela. Ó, que beleza, né? Bom, enfim. Aí daí ela volta para a história presente de Tuahir e Muindiga. Aí eles estão andando pela mata, tudo, e encontram um homem cavando um buraco. Aí ele tá cavando lá o buraco e tal. Aí esse homem já tinha trabalhado com Tuahir. Ele chama Nhamataka. Ele já tinha, né, trabalhado com Tuahir e tal. E daí eles resolvem ajudar o homem a cavar o buraco, porque ele queria cavar o buraco para achar um rio. Aí, essa parte eu não entendi nada. Bom, deixa eu contar, aí vocês me explicam. Aí ele tá lá cavando o buraco e tal, aí até Mundiga fica até com a mão, né, sangra de tanto cavar, tudo mais, até que um dia chove, esse buraco enche de água, que aí virou o rio que o cara tanto queria.
Aí ele ficou tão feliz, que ele cai dentro desse rio e morre e é levado embora. O que isso quer dizer? E aí seca o rio. No outro dia seca o rio. Ah, é? No outro dia seca o rio, eu não tinha notado isso. E aí? Não, quase na mesma hora. Tipo, Ah, é? é. Ah, Aí Por isso que eu falei, eu não entendi nada. a água, a terra puxa a água toda de novo. Só empoçou É muito 100 anos de temporariamente. solidão isso. Muito louco. Eu acho que foi mais para mostrar o desespero das pessoas, né, em conseguir algum recurso, né? Ele queria um rio para ter água, né, e poder, sei lá, plantar, fazer a terra ficar fértil, né? Mas ele É. estava cavando um Mas buraco. essa água de fato existiu ou foi algo da loucura dele? Não, eu Acho vi que falar existiu. que todas essas coisas que acontecem meio fantasiosas tem alguma relação com a guerra mesmo, né? É tipo falando sobre a guerra. Então, não sei, né? A guerra deixou tudo Enxurrada seco, de sei gente lá. morta. Aí, da onde vai a viagem? Não... Essa parte da Então, enxurrada de gente morta, quando o pai do Kenzo morre e volta, né? Que volta em espírito para conversar, ele até fala: ainda bem que vocês não me enterraram nesse chão, que ele está cheio de mortos. Então ele está fazendo também uma analogia com a guerra, né? Com as pessoas que então, estão na verdade, era mortas. uma vala. Tava cavando uma vala. Não sei. Não sei dizer, Li, se ele estava cavando uma vala em si. Talvez ele para mim, ele estava meio desesperado para conseguir algum recurso mesmo. E quando finalmente ele conseguiu algum recurso, ele já não tinha força para nada, né? Porque ele estava tão fraco que não conseguia fazer mais nada. E acabou morrendo e realmente foi a vala dele, mas acho que não era essa a intenção, né? Não me pareceu. Gente, se alguém entendeu, deixa no comentário. Por favor. Aí daí Tuahir e Mundiga, eles estão em busca de água, tal, eles se separam para cada um, né, ver se encontra água, tal. E daí o Mundiga tá lá sozinho, tá andando, aí ele encontra umas velhas lá. Nossa. E as velhas começam a conversar com Só ele, piora. né, tal. Aí daí as velhas estupram Mundiga. Aí ele até fica desacordado, aí Tuahir encontra ele, carrega ele no colo, e explica que o que aconteceu é que elas estavam fazendo uma cerimônia para espantar a nuvem de gafanhotos que estava devastando a plantação lá deles, e que nenhum homem poderia ver aquele ritual, né, cerimônia. Aí foi isso que aconteceu com ele. Alguém explica, por favor? Não sei Essa comentários, parte né? essa Fiquei parte é enojada. esquisita. Acho que essa parte para mim é só Não, isso aí mesmo. aí só. Por isso que eu falei que eu comecei a não gostar do livro, foi só ladeira abaixo. Começou. Tudo bem, a gente sabe que isso é uma coisa que não tô falando do menino ser. Né? Como é que se fala? A Fárida ser estuprada já me deixou enojada. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade, mas já me deixou assim enojada. Aí foi só decaindo, assim, só uma sequência de coisas tipo esquisitas, e daqui a pouco vem uma coisa que acontece, uma coisa esquisita, uma coisa que acontece, uma coisa que. Nossa, deu vontade de falar assim, por que eu tô lendo isso, gente? Quem que deu essa ideia? Onde eu fui me meter? Nossa, gosto de coisas felizes, não é possível. E aí o pior é que ele descreve, dá um nojo, gente. Sério, dá muito nojo nessa parte. Porque as velhas jogam lá o menino, aí mostra as pelancas da véia. Olha, isso não é o problema das pelancas, mas assim, a cena. Ai, que horror. Que horror. Credo. E antes disso, o Mundiga ele tinha comentado com o Tuahir que ele percebia que a paisagem mudava depois que ele lia os cadernos de Kinzu. Não sei se isso dá para entender alguma coisa, mas enfim, ele tinha comentado. Aí volta lá para Farida, né? Farida tá lá conversando com o Kinzu, aí ela fala: Oi. Vou falar.
essa parte aí que a paisagem muda depois que ele lê os cadernos de Kinzo é que o Miyakoto quer mostrar a importância da literatura. Que quando a pessoa lê, ela consegue fugir daquele universo dele e consegue ver um lado menos pior, um lado mais bonito. Então, à medida que ele vai lendo, ele vai conseguindo ver outras coisas que antes ele não via. Ah, legal. Profundo, E né? eu acho que é muito profundo. E também eu acho que isso tem a ver até com a folha que está no começo do livro, que ele coloca no prefácio, ele vai colocando algumas frases, e ele coloca uma fala de Tuahir, ele fala assim, o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Então, toda vez que acontece isso, os caminhos vão mudando. Então, por isso que também a paisagem vai mudando, vai alterando. E é isso que eu acho que é a Terra Sonâmbula, né? Eu li esse negócio da Terra Sonâmbula também, porque eu sempre lembro que você gosta de saber de onde vem o nome das coisas, né? Ele fala que Terra Sonâmbula é porque não era uma terra viva, ela era quase que uma terra inconsciente durante esse período de guerra, porque ela não teve evolução nem nada. Então ela meio que tinha os sonhos de sair daquela realidade, mas ela não estava vivendo de verdade. Então por isso que ela estava sonâmbula. Olha que legal. Legal. Aí volta pra... Ah, não, eu não sei, né? A Milena, Aí... Tô aprendendo. Aí volta para a história de Farida, aí eles estão lá conversando, aí Farida fala assim, ó, não sei o que você tá falando de anão aí, porque eu não vi nenhum anão. Aí ele começa a duvidar dele mesmo. Ele, será que tinha um anão? Será que eu vi um anão? Será que ele existe? Aí depois acho que nunca mais se fala do anão, né? Mas o anão desaparece. Não, fala que ele vai procurar o anão. E aí ele não acha. Ele não acha. Conversa, ele não tá lá no conversa, nunca mais ou não, enfim. Aí, como a Farida tinha pedido para o Kinzo procurar Gaspar, ele sai lá em busca de Gaspar, ele vai sair em busca de Gaspar, aí só que a Farida dá um conselho, ele fala assim, ó, não fala que você me conhece, não fala meu nome, porque o pessoal não gosta de mim. Aí, beleza, ele vai, né, procurar, até que ele chega numa ilha, e por acaso nessa ilha tá aquele indiano que ele era amigo, o Surendra, né? Ele tá lá, só que ele tá diferente, ele tá com um olhar distante, ele tá mais apático, né? E daí até contam, né, que teve um dia que ele pôs a mulher na canoa dele, jogou pro mar para ela voltar para a Índia, né? Acho que era alguma coisa assim. Daí, enfim, ele não estava muito bem da cabeça. E junto com esse Surendra ele tinha um sócio, né, o chamado Asani. E foi esse Asani, né, que ficou mais com o Kinzu, né? Esse Asani, ele era o sócio, né, do indiano, e que aí ele conta que um dia o administrador, eu não sei quem é esse administrador, mas um dia o administrador pediu para que matasse uma mulher. Qual é o nome dele, gente? Ele tem 2 nomes. Peraí, eu vou procurar. Continua, Milene. Daqui a pouco eu já falo. Que ele pede para matar uma mulher chamada Farida. Aí o Kinzo fica interessado, mas ele finge que não tem interesse nenhum nessa história e morre aí o assunto. Aí esse Asani também ele tem um tanque de guerra que fica lá, esse tanque de guerra assim, rosa, assim, nada lá, fica lá no quintal dele, e ele usa aquele tanque como galinheiro. Porque não sei. Aí daí o Kinzu ele acaba dormindo lá na casa de Asani. Você achou? Estevão Jonas. Tem uma hora que ela chama, tem uma das personagens que chama ele de administrador, em vez de administrador. Aí daí o Kinzu dorme lá na casa do Asani e tal, e tem uma noite que ele acorda em sobressalto, e ele ouve a canção de Niná que a mãe dele cantava, né? Aí ele percebe que tá vindo lá do galinheiro.
Aí ele vai chegando lá perto lá do tanque galinheiro lá tal, e ele vê um galo grande e tudo mais, aí ele acha que é Junito, mas ele acha que ele tá delirando, que não é Junito, aí ele decide ficar longe desse tanque para não ficar delirando. Ele acha que ele tá delirando. Deixa eu falar uma parte que eu lembrei. Aconteceu antes, bem antes, que tem uma hora que o Kinzo fala pro Tuahir que ele acha que ele é o Junito. Ah, é verdade. Aí ele começa a se fala identificar, né? que é uma pena que não é ele, porque senão ele depenava e cortava ele e comia, tipo, uma galinha. Quando ele começa a ler os cadernos ali, né? Aí ele começa a lembrar de vem algumas coisas na cabeça, né? E aí ele começa a achar que ele é o Junito. A gente também falou que eu não sei falar o nome do cara lá dos cadernos, que o pai dele não queria que ele viajasse, e aí por isso que tinha uma maldição, e que uma vez ele ainda ia morrer, que ele podia ir para o mar, mas ele não quer ter paz, e o pai dele visitava ele em sonhos. A gente falou isso? Acho que não, só falei que o pai dele não queria que ele saísse de lá, de onde ele estava. O pai sempre retorna, né, ao longo da história, retorna na vida dele o tempo todo, assim, como se fosse nos sonhos, né? Aí tem hora que ele é bonzinho, aí tem hora que ele maltrata o filho. É muito. Também não sei o que quis dizer essa viagem aí. Aí da janela do quarto onde Kinzo ficava, ele via um monumento, assim, e no pé do monumento sempre tinha uma mulher lá, que ficava lá, né? Até que um dia ele vai conversar com essa mulher e descobre que essa mulher é, na verdade, a esposa do administrador. Coralinda é o nome dela. Enfim, eu não sei porque eles dormem juntos, Kinzo e essa Coralinda. Ele lembra da Farida. Ai, vai sim. Recente. Essa pra mim foi a parte desnecessária. Enfim. Eu acho que ele fazia ficou com sentido. Eu acho que fez sentido para a história. Porque, olha, eu já dando spoiler, já pulando, cortando o que a Milena vai falar, porque ela era a irmã gêmea da Farida. Então, assim, ao ficar com ela, ele estava vendo o amor que ele nutria por Farida. Fárida, gente, eu gosto de falar Fárida, desculpa. Eu leio Fárida. É tipo quando eu tava lendo Harry Potter e Dumbledore não era Dumbledore, era Dumbledore. É assim que eu leio. É assim que eu nomeio os personagens. Enfim, aí o Kinzo vai lá pro bar, que ele queria encontrar um cara que ia ajudar ele a passar pela mata para encontrar o Gaspar, né? E daí esse cara era o Quintino. Enfim, aí ele tá lá no bar, tal, não sei, dá meio que uma briga lá no bar, enfim, com outro cara. Mas aí aparece o administrador também para conversar com o Kinzu. Aí a Coralinda fala assim: foi esse cara aí, o Kinzu, que rasgou dinheiro e jogou no mar. Não sei por que ela falou isso. Aí o administrador fala: Isso é verdade? Aí ele fala: Não. Aí ele pergunta: É verdade que você dormiu com a minha esposa? Ele fala: Não. Enfim, aí no final esse administrador amarra, né, prende o Kinzu e esse Quintino aí, que tava brigando com outro cara. E ele tava bêbado, esse Quintino. Aí tá, eles estão lá, né, amarrados. Aí o Quintino começa a contar a história dele. Que eu era empregado do Romão. E ele estava morto já há 10 anos, tal. Aí depois de 10 anos eu fui visitar a casa dele. Aí fui lá e desci numa parte lá onde estava o caixão dele. Aí quando eu desci lá, o Romão acordou, tipo, viveu de novo, não sei. Aí o Romão conta que é uma história, né? Aí o Romão conta que
ele morreu porque tinha dormido, né? Tinha feito sexo com uma mulher que estava menstruada. Mas, na verdade, Quintino sabia que ele tinha morrido porque ele estava na janela e ele caiu da janela. O que ele estava fazendo na janela? Estava na janela vendo se a mulher, né, com quem ele tinha dormido, ia também dormir com o marido para que o marido também morresse. Porque essa mulher era uma mulher casada. E aí ele estava lá na janela espionando para ver se ela ia fazer mesmo o que ele mandou ela fazer, e ele caiu da janela. Aí daí o Romão pergunta pro Quintino, e como tá a Farida, tal? Aí ele fala, Quintino fala, eu nem sei dela nem do filho. Aí ele fica assim, nossa, nem sabia que ela tinha tido filho, tal. Que mais? Aí Carolina vai lá, né, desamarra os dois, né, solta os dois e fala para eles irem para longe. Aí o Kinzu quer ver a Virgínia, conversar com a Virgínia. Mesmo o Quintino fala, não, melhor não. Mas ele vai lá e vê a Virgínia. Aí ela tá lá, né, ela parece meio louca, porque ela fica brincando e conversando com umas crianças X, como se ela fosse vó deles. Aí, só que aí depois ele descobre que, na verdade, isso aí é só um fingimento para ela se proteger. Proteger de quem? Porque Não ela sei. é rica. Não sei se era Não, do porque Romão. porque ela ficou com toda a riqueza do Romão, toda a herança ficou para ela, né? Então ela ficando meio que louca, ninguém conseguia retirar, ela não poderia assinar para poder dar o dinheiro para as outras pessoas, foi o que eu entendi. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso também. Enfim. Aí daí a Virgínia conta que o Gaspar realmente estava lá, apareceu lá e tal. E ele contou a história dele, só que as crianças acharam essa história dele que era muito triste e resolveram castigar Gaspar. Amarraram ele e colocaram ele dentro do poço. Aí ele ficou lá, uns dias lá, até que ele fugiu. A gente, né? Criança tão inocente, né? Coração puro, as crianças, né? A gente vê que criança tem coração puro mesmo. E, enfim, aí daí volta pro Twahiri Kinzu. Não, Twahiri e Mundinga, ó, tá vendo? Ó, perco ali. Twahiri e Mundinga, e agora a paisagem é um Pantanal. E daí eles querem ver o mar, então eles vão andando para encontrar o mar. Aí nisso eles são picados por muitos mosquitos e Twahiri fica doente, né? De um desses mosquitos, não sei se é qual doença tropical que era, ele não fala. E aí ele fica com muito frio, ele tem febre. Aí Mandiga pega, coloca uma mantinha nele e tal, né? E deita do lado para aquecer. Eu lembrei muito de Cavaleiros do Zodíaco, Shun, mas acho que não foi nesse nível. Mas eu só lembrei. Eu achei que sim, porque teve uma hora que. Por isso que eu falo que esse livro tem partes desnecessárias e que são ruins, assim. Porque teve uma hora que, depois que aconteceu aquilo do menino ser molestado, o cara falou assim: não. Ele começou a falar assim, que mulher. Para você gostar, que não é bom você gostar de uma mulher. É bom você sair com uma mulher. Quando você tem sentimento, você fica decepcionado. E aí ele começou a falar, ele colocou a mão lá no negócio e falou assim, imagina tal pessoa. Aí você fala assim, o quê? O cara foi fazer isso com a criança? Aí eu já fiquei, meu Deus, meu Deus. Por isso que quando ele falou assim, vem deitar aqui, eu falei, meu Deus, vai de novo. O velho vai de novo fazer isso com a criança, não é possível. Por isso que, eu não sei se eu tô interpretando certo, mas essa foi a minha sensação, meu desespero. Eu acho que teve isso mesmo. Zoado essa parte. Teve. Essa parte é esquisita, mas teve mesmo. Aí eu fiquei sem entender quantos anos tinha o menino, né? Porque eu falei, no começo eu achava que era um menino pequenininho. Aí depois falei, acho que ele não era tão pequenininho assim para entrar Acho que ele não era tão pequeno. A minha impressão é que ele devia ter uns 15. Era adolescente? Eu acho que era. Nossa, quando eu imaginei um menino de 6. No começo eu tava pensando que era um menino de 6, mas falei, nossa, isso aí não podia acontecer com um menino de 6, né? Eu não imaginei ele tão pequeno, não. Eu imaginei ele mais eu também imaginei ele adolescente. 12, 15 ainda anos. mais com essas coisas que aconteceu. Essa parte era uma das partes para mim que eram desnecessárias.
também achei desnecessário. Tá, podia passar sem essa, com certeza. Então, aí eu não sei se realmente o velho tava com interesse, ou tava louco, ou sei lá, ele queria ensinar, sei lá, eu não entendi. Eu não entendi. Eu acho o menino. Porque, querendo ou não, isso era o único prazer que o menino podia ter no meio daquela loucura toda, né? Lá. Assustador, gente, assustador. Aí Kinzu e Quintino vão procurar a tia Elzinha. Ela tá em um campo de concentração, de refugiado, concentração não, de refugiado, se é que é refugiado mesmo, se eu não tô errado. E daí é quando ela conta, né, que na verdade a Farida e a Carolina, elas são irmãs gêmeas, né? Aí o Kinzu fala, eu já suspeitava, né? Enfim. Aí ela conta também que o Gaspar ele foi levado para outro campo de refugiado, que ele não estava mais lá. Aí eles contam uma história que tinha tipo um barracão que tinha alimentos, mas que estava todo mundo lá passando fome, mas que só podia disponibilizar esses alimentos se alguém fosse lá e desse os alimentos. É tipo uma politicagem, assim, um político fosse lá entregar os alimentos. Aí no final eles acabam o Quintino, o Kinzu, a Coralinda, que aparece lá também, mais uma outra mulher chamada Jotinha, pega e distribui para todo mundo, aí tem uma festa, tá todo mundo feliz, aí nisso a tia Euzinha morre, só que ninguém vê, só o Kinzu, aí ele vai lá, cobre ela, tal, como se ela estivesse dormindo e tudo mais. E eu não entendi essa parte, não sei nem se é relevante, assim, pra falar, enfim. Aí volta, né, para a parte do Mundinho e Tuahir, e Tuahir pede para ele ser posto numa canoa, e quando o mar, né, a maré subir, ele ser levado, e para que o Mundiga lesse o último caderno lá do Kinzu, né? Aí ele lê, né? E ele volta, o Kinzu, como não encontrou Gaspar em nenhum lugar, ele volta para casa do Asani. E aí ele fica sabendo que o Antoninho, que era um ajudante do indiano, do Surendra lá, ele tinha ido lá no barco da Farida, né? E aí a Farida falou que o Kinzu estava demorando demais, tal. E daí ela resolve ir até uma ilha onde para acender o farol lá daquela ilha, tal. Só que quando ela vai estar lá naquela ilha, a ilha explode. Aí daí, em teoria, a Farida morre, mas se ela já era um fantasma, eu não sei. Aí daí Kinzu fica muito triste, né, com tudo isso que aconteceu. Ele fica lá no quarto dele, né, choroso. E daí ele começa a sonhar, assim, né? Aí ele começa a sonhar com o Junito, né, que ele viu o galo e tal. E daí ele começou a aparecer as outras pessoas também, o Romão, administrador, o Assani, o Antoninho, e milicianos, tal, tudo mais. Aí ele também sonha que ele vira um Naparama, que é o guerreiro contra a guerra lá, tal. Ele vê o Junito de novo, o Junito era meio galo, meio humano, então metade. Daí o Kinzo resolve cantar a canção de Nená que a mãe dele cantava. Aí, depois que ele canta, o Junito vira totalmente humano. Aí a mãe dele aparece, a mãe de Kinzu e Junito aparece com uma criança no colo, e aí ela pega Junito e eles vão embora, assim, né? Aí ele continua sonhando, ele vê que a paisagem muda tal, e aí ele vê um ônibus queimado, né? E vê que ele recebe um tiro na cabeça, vê um menino chegando, e ele olha esse menino e vê que é o Gaspar. E daí, nisso, esse Gaspar, esse menino pega os cadernos dele e as folhas, né, do caderno viram grãos de areia. E termina assim. A gente, eu achei lindo esse final. Eu também achei lindo. Achei maravilhoso. Eu achei o final eu lindo. Eu achei muito bonito a forma como ele conectou a história que estava rolando fora do ônibus com os cadernos do Kinzu.
E aí você percebe, como a Michela ressaltou, que a única pessoa que estava no ônibus que não estava queimada é o Kinzu. E que o menino que está lendo não é o Junito, como ele achava que era, ele é o Gaspar. E ele, sem memória, ele conseguiu, através dos cadernos do Kinzu, restaurar a sua história. Eu achei muito bonito essa analogia assim, que ele faz que o Mia Couto fez com a leitura, né? Com a literatura, de você restaurar a sua história através da leitura, de você conseguir deixar registros da sua vida, da vida de todo mundo, de uma cultura dentro de palavras, né? E as palavras ficam ali como sementes na terra. Eu achei nossa, achei muito lindo esse final. Também achei lindo. Tem Achei duas que foi coisas que eu não entendi. Mas aí quer dizer, uma coisa que eu não entendi, mas eu vou ter que voltar atrás na história. Porque o cara lá indiano tem a mulher lá. Ele sempre cuidava da mulher, a mulher sempre dormia. Aí, nessa hora que tem a cadeira de roda, eles tentando. Não, ele percebe. Em algum momento ele vê lá que a mulher. Ele passa por alguém e viu que tinha alguém que estava querendo ganhar dinheiro com a exposição da mulher do indiano. Porque a mulher já não estava mais com uma aparência humana. Ela estava Aí eu queria entender o que isso simboliza, gente. Porque eu fiquei meio. É que o Varendra lá, ele tava louco já por conta do negócio da guerra, de tudo mais, de ser hostilizado, enfim. E aí ele tenta mandar a esposa dele de volta. Só que assim, essa é a parte dos refugiados, né? Porque ele tenta mandar ela de volta, mas ele não consegue. Porque eles não tinham caminhos legais para sair de lá e voltar para a Índia, né? Tava tudo em guerra. E aí ele joga ela pro mar, acha que ela foi embora, e ele tenta meio que se desassociar dela, né? Tipo, para que ela não seja mais vista como indiana do mesmo jeito que ele. Só que aí, em algum momento, ela volta, né, pra água. Ela não consegue, ela deve ter sido interceptada no mar, alguma coisa do gênero. E aí, quem interceptou ela tenta vender ela, né? Tipo, vender a mulher que, tipo, é aquela coisa. Eles estão em guerra, tá o fim do mundo lá, só que uma pessoa de outra terra vale menos do que eles em guerra. Então, eles ainda tentam vender a esposa dele lá. Só que aí ele vai lá, aí eles voltam e pegam a mulher de volta, né? É verdade. Entendi. Aí, desculpa, você estava falando num momento mó lindo de desfecho, e aí eu só queria. Porque isso ficou fiquei com dúvida. E outra coisa que eu queria falar também é que o que eu achei legal da Farida, ou Farida, enfim, era do farol, né? Porque só ela conseguia ver o farol. E aí ela fazia uma analogia que o farol ele funcionava às vezes. E ela falou que era exatamente como a vida dela. Porque tinha hora que ela estava vivendo e tinha hora que ela nem sabia se ela estava vivendo, ela não sabia. Era meio que uma analogia meio que para depressão, assim, sabe? Tipo, eu achei isso muito tocante também, achei bem profundo. Eu vou tentar achar Só achei que faltou falar o que ela fez de tão ruim, né? Que todo mundo queria matar ela. Acho que eu não me lembro. É verdade. Acho que é porque ela era cobiçada por todo mundo, né? Porque ela era bonita, deve ser. Por isso que o pessoal já tava raiva. Não era. Oi? Fala de novo, Quê? sim. O que ela fez de tão ruim é que ela era gêmea, ela era da maldição. E se era por isso? a Carolinda lá ia viver, a Farida não podia viver, né? Ah, tá. E- Não sei. Porque tem uma parte que eles falam assim: não, essa mulher não pode viver porque ela viu muita coisa. Aí. Vamos lá, Porque sim? do Romão. Porque, na teoria, ele era um benfeitor da cidade, né? Ele era português, que era o colonizador, o benfeitor, e que, na verdade, ele estuprava as pessoas. Pode Eu ser. acho que era por causa disso também, porque ela estava na casa de uma família portuguesa, né? Então ela deveria estar sendo bem cuidada e ter sua integridade física preservada, né? E não foi bem isso que aconteceu. Então ela tinha alguns podres ali para contar sobre o que aconteceu com ela. Eu não vi na história nada que ela tenha feito assim
de ruim, além da simbologia ali dos gêmeos, né? De só ter um gêmeo sobrevivente, né? Então, E o tirando isso. arrependimento dela, né? Que para ela considerava isso ruim, né? Ela ter abandonado o filho, que tadinha. Mas aí era o É. arrependimento dela, não era uma coisa assim que outras pessoas queriam matar ela porque ela teve um filho X. Nem sabiam, na verdade, né? Muita gente não sabia do filho dela. E aí, vocês mudaram de ideia? Acho que não, né? É que assim, é que é muito bonito mesmo, a forma como ele escreve, mas assim, a história eu acho, nossa, é uma mistura de 100 anos de solidão com um incidente em Antares, que os mortos voltam à vida e começa a causar ter um caos, assim, sei lá, muito estranho, umas coisas que não faz sentido. Érico Veríssimo, hein, gente? Incidentes em Antares, fica aí a dica para vocês. Quem não leu, leia. Eu já li. E eu gostei. Gente, que tristeza, né? O pai do menino lá, ele bebia muito, tinha bebida lá que vinha da árvore X, e aí eu sei que ele falava que ele gostava de dar bebida para os cabritinhos, porque os cabritinhos não tinham nada para comer, então já ajudava, que a carne já ficava curtida, e também os cabritinhos não ficavam com... Vocês não lembram dessa parte? Eu achei mó legal. Eles faziam o cabritinho fugir da realidade, coitado. Até o cabritinho, meu. Nossa, eu consegui ler esse livro em praticamente não, eu comecei antes, mas ler mesmo foi um dia, gente. Parabéns para mim esse livro aí. Parabéns. E eu não consegui absorver quase nada, mas tudo bem. Não conseguiria ler. Absorvi alguma parte, outras não, né? Porque eu achei muito fantasioso. Mas é isso. Não façam como eu, gente. Leiam em pequenas doses. Bom, pessoal, esse foi a nossa discussão sobre o livro do Mia Couto, Terra Sonâmbula. Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. Comente aqui, deixe seu comentário aqui embaixo nesse vídeo, se você concorda, se você tem alguma interpretação diferente do que a gente passou aqui, se alguma coisa que a gente não comentou, você quer deixar nos comentários para a gente dar uma lida depois, alguma coisa que a gente não entendeu, que você consegue explicar para a gente também, deixa aqui nos comentários, deixe sua contribuição para o nosso canal. A gente posta sempre vídeos das nossas leituras, fiquem atentos e a gente se vê numa próxima. Até mais. Pode falar se você fez vestibular aí, né? O que você estudou? Se a gente estudou direitinho. Ai, gente, a parte dos cabritinhos, que dó, né? Porque lá eles... Podemos encerrar? Podemos! E o cabrito? Não. Cabrito é de o pombo.